Diana, está gravando direitinho? Pronto. Agora já estamos aqui gravando. Eu gostaria de desejar boas-vindas a todas as pessoas que estão assistindo a mais um debate do Panorama Internacional Coisa de Cinema, esse ano na sua 17ª edição. Esse ano, de 2021, o Panorama conta com o patrocínio do Instituto Flávia Abubakr e o apoio financeiro do Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura da Bahia. Esse debate que a gente vai iniciar agora aqui é um debate da perspectiva nacional. Vamos ter a presença de realizadores e realizadoras de 2 curtas-metragens e de 1 longa-metragem. Vamos iniciar aqui apresentando primeiramente as pessoas que estão aqui presentes. Eu estou na companhia do diretor Fábio Nascimento e da diretora Ingrid Fagnes, que co-dirigiram o longa-metragem Mata. Fábio, ele é cineasta e fotógrafo, trabalhou para o National Geographic, o Greenpeace, Médicos Sem Fronteiras, para o New York Times, entre outros, produzindo histórias de intersecção entre pessoas, natureza e ciência. Estudou jornalismo na UFJF e também técnica de cinema na Sorbonne, com mestrado também em Paris, na França. Ele dirige documentários, além de dirigir documentários, é fotógrafo e editor, formação em música e, como resultado, compõe as trilhas de muitos dos seus próprios filmes. Nos últimos anos, dividiu seu tempo entre projetos desde florestas tropicais até os polos, trabalhando em todos os continentes e embarcando em navios através do Google. A co-diretora de Mata, Ingrid Fagnes, ela nasceu em Oslo, é jornalista, pesquisadora. Durante mais de uma década trabalhou entre a América Latina e o Brasil, com temáticas ligadas aos movimentos camponeses e indígenas, e é realizadora de rádio documentário, sendo que Mata é o seu primeiro filme. Além de Fábio e Ingrid, eu tenho o prazer de contar com a presença de Jasmine Tenucci, que ela é a diretora do curta-metragem Céu de Agosto. A biografia de Jasmine eu vou ler aqui. Ela dirigiu e produziu filmes no Brasil, na Islândia, Paquistão e Estados Unidos. Seu curta-metragem mais recente, que é justamente o que a gente vai abordar agora nesse papo, Céu de Agosto, ele fez uma seleção oficial do curta-metragem de Cannes em 2021. Anteriormente, ela coproduziu e dirigiu associadamente o curta Darling, que é de 2019, pelo qual ganhou o prêmio de melhor curta em Veneza no mesmo ano. Além disso, dirigiu 4 episódios da série brasileira Shop Tudo, Glaze Entretenimento /Fall, que é produzido durante esse período de 2021. A co-desenvolveu e escreveu a aclamada série As-5, 2020, da Globo, e criou e atuou como showrunner na comédia dramática da GNT Tempero Secreto, que é de 2016. Atualmente ela escreve uma série da Netflix que vai ser anunciada em breve, com estreia para o ano que vem, em janeiro. Jasmine, ela é bacharel em cinema pela Universidade de São Paulo, mestre em redação e direção pela Columbia University Film School, e ainda na Columbia deu aulas de direção para alunos de graduação e foi uma das fundadoras de um coletivo com cineastas de todo o mundo com os quais trabalha até hoje. Atualmente, Jasmine desenvolve 2 longas-metragens. Céu de Agosto, vai ser legal conversar sobre isso, que é baseado justamente nesse curso que a gente vai discutir agora, e A Menor Baleia do Mundo, que ganhou o prêmio de desenvolvimento Alfred P. Sloan há 3 anos, em 2017. Além de Yasmin, Ingrid e Fábio, eu estou com a presença de Adalberto Oliveira, diretor do Fragmentos de Gondwana, curta muito impactante. Adalberto, ele é graduado em cinema e pós-graduação em técnicas de áudio, atua no audiovisual como direção, desenho sonoro, fotografia e montagem desde 2009. Tem realizado vários trabalhos premiados, entre eles Serol, de Pernambuco, 2010, Case, 2011, também de Pernambuco, e DIC, do ano seguinte, 2012, também em Pernambuco. Esse último filme foi premiado nacionalmente e Setembros, também de Pernambuco, no ano seguinte, 2013, estava tendo uma produção bem constante. Seus trabalhos mais recentes são fotografia, montagem e desenho de som, um documentário experimental Encantada, também em 2013, em Pernambuco. Diretor de fotografia no curta Tarja Preta, 2014, Pernambuco também. E o documentário Avenida Presidente Kennedy, 2014, onde assina direção, roteiro, fotografia e montagem, design de som na ficção Os Filmes que Moram em Mim,
de Pernambuco, também produzido em 2015. A direção, fotografia, montagem, design de som, um documentário Milagres, também é de Fábio, sendo que esse filme ele foi vencedor do prêmio Naís Tadosio, dos Estudos de Gênero, ano 6, direção de curta-metragem Frequência, 2017, e, por último, um currículo bem amplo, documentário Metro Requiem, que foi de 2020. Bom, após essa parte de apresentação do pessoal presente no debate, são currículos bem impressionantes, é muito, para mim, valoroso saber que são pessoas que passam por todas essas vivências anteriores no audiovisual e pode trazer uma visão bem ampla dos seus atuais filmes. Bom, está um pouco quente aqui, vocês estão percebendo, mas a gente vai levar. Estou aqui em Salvador, Bahia, a terra onde mais faz calor, eu acho, tirando o Recife, que também gosto bastante, é bem quente. Bom, eu vou começar esse debate aqui. Eu acho que pode ser interessante de começar pelos curtas-metragens e em seguida a gente pode falar do longa. Eu vou lançar inicialmente, então, uma pergunta para Jasmine, diretora de Céu de Agosto. É um filme que eu assisti de modo muito íntimo, porque eu sou muito fã do cinema de gênero, o cinema que cria essa atmosfera de horror, que é algo mais subjetivo. Em certos momentos, o filme ele me remeteu um pouco a Polanski, como o Bebê de Rosemary, aquelas pessoas ao redor da personagem principal, tendo aquela, como se fosse um teatro encenado, pessoas que sabem algo mais do que ela. A sequência do pássaro inicial também é algo que me impressionou bastante. E em paralelo a isso, o filme acontece com algo muito real, que o Brasil passou em 2019 e vem passando até hoje, que é a questão ambiental. Jasmine, na construção do seu roteiro, essa, vamos colocar assim, mistura entre o factual, entre o real, e essa parte mais ficcional do sistema de gênero, caminhou de mãos dadas desde o começo, ou foi algo que foi surgindo de acordo com a sua escrita? Eu diria que caminhou junto. Eu acho que eu sinto que meus filmes nunca são assim, as coisas que eu escrevo nunca são 100% realistas ou naturalistas, né? E para mim, por exemplo, só para contextualizar um pouquinho, o fenômeno do qual o João que ele se refere é um dia que, em 19 de agosto de 2019, que o céu de São Paulo ficou totalmente escuro, né? E virou noite, às 3 da tarde, o dia virou noite. E naquele momento a gente não sabia direito o que estava acontecendo. A gente falou, será que vai chover? Mas não parecia chuva. E, enfim, e as luzes se ligaram e a gente não sabia mesmo. E aí, em algumas horas depois, a gente descobriu que era por causa de incêndios na floresta amazônica e no Paraguai, queimando há 19 dias, e em algum momento essa fumaça atravessou o Brasil e cobriu a maior cidade, enfim, uma das maiores cidades da América Latina. Então, esse momento, esse evento que eu presenciei, inclusive eu estava um tempo fora e eu tinha voltado há pouco tempo para o Brasil, então foi sentir um sentimento de, para mim parecia uma manifestação de um sentimento de Brasil. Então era um evento muito real, mas ao mesmo tempo parecia metafórico, sabe? E metafísico. Então surgiu um pouco, a ideia do filme surgiu um pouco desse sentimento que ao mesmo tempo é muito concreto, algo está acontecendo e algo que é sério, e que a cidade, e quem mora na cidade, e muita gente que mora na cidade, que toma as decisões sobre o que está acontecendo, não experiencia tanto, né, nesse momento, as consequências, mas de maneira sutil a gente já experiencia, e no futuro experienciaremos muito mais. Então, por um lado, essa coisa muito concreta, e por outro, é isso, uma metáfora de sentimento de Brasil, e acho que isso puxa um pouco um filme mais sensorial e mais de gênero, entendeu? Num filme que a minha intenção era que todo mundo estivesse sentindo alguma coisa de errado, alguns entendendo mais e menos, mas que ninguém soubesse direito
pensar o que é ainda, sabe? É um clima de tem algo de errado no ar, mas não sabemos o que é, até que a coisa se manifesta mais pro final do filme. Perfeitamente. Essa sessão, ela me deixa bem feliz, essa junção dos dois curtas e do longa mata, porque eles dialogam muito concretamente, eles têm uma exatidão no seu diálogo, no que eles nos fazem refletir de forma muito precisa. E como curador do Panorama, um dos curadores, eu fico bem feliz quando a gente consegue casar os filmes a gerar uma discussão em uma sessão, seja presencial ou seja ela online, como é o caso dessa, justamente porque a gente consegue dialogar. E ao ver o longa mata, Fábio e Ingrid, eu fiquei pensando justamente nesse diálogo entre os filmes e adentrando mais diretamente no longa, aquela região do sul da Bahia, onde existem as plantações de eucalipto, onde todo aquele extrativismo acontece de forma tão agressiva, é uma região que é muito querida para mim, porque a minha família ela é de lá, e observar que eu cresci naquela região, passei muito tempo da minha infância e adolescência ali, e eu observava realmente como era estranho chegar de ônibus lá e passar por diversos locais onde a gente via aquelas, entre aspas, florestas, e eu, na minha ingenuidade, achava que aquilo era algo natural, que era algo assim que realmente louvável na natureza, e o filme ele aprofunda bastante essa ideia mais contrária em a gente ter algo mais lúcido do que está acontecendo ali. Eu não vou citar nomes de empresas, locais, enfim, vários me vêm à mente, porém eu quero perguntar a vocês dois, ao chegar até vocês esse tema, e já faz parte da carreira de ambos essa ideia de focar em um cinema que tenha esse registro de questões ambientais, houve algum conflito local na região, passando por essa questão econômica que é tão agressiva? Eu conheço bem lá na região de Porto Seguro, na região de Teixeira de Freitas, na região local do extremo sul da Bahia. O filme, no final, tem um letreiro falando que as empresas não quiseram participar. Porém, eu quero perguntar a vocês nesse sentido, desde a ideia original até a concepção, até o registro e a entrega do material final, houve algum conflito nesse sentido entre bater de frente com esses gigantes? Eu não diria conflito como pode chegar a ser. Uma coisa que eu acho que permeia esses três filmes que estão aqui é como indústrias de extração de recursos naturais têm consequências ambientais e sociais em escalas que a gente entende muito pouco ainda. No caso do que acontece no Céu de Agosto, por mais que seja menos direto, o que acontece é a expansão de uma indústria da pecuária, da indústria da carne, que ao ter alguns territórios anteriores, hoje em dia tomados pela soja, hoje elas expandem cada vez mais para dentro da Amazônia, formando esse arco do desmatamento, que é onde mais se queima historicamente todos os anos no período da estiagem. O que aconteceu em 2019 não é um fato isolado, não é só por causa de 2019, aquilo acontece ano após ano, e a situação só se agrava, a gente perde a principal floresta tropical do mundo. No caso de Suape, é um pouco mais direto, porque é óleo, é porto, a gente consegue fazer alguma correlação um pouco mais específica ali. No caso do Mata, é esse espaço muito estranho que a gente encontrou, onde, se a gente vê uma mina de minério, sei lá, da Vale, em Minas Gerais, é muito óbvio a violência ambiental daquilo. Você vê uma montanha comida. Você vê um monte de árvorezinha plantada, você fala, ok, tudo bem. Eu cresci perto de plantações de eucalipto, eu sou mineiro, numa parte um pouco mais ao leste, em direção ao norte de Minas, onde já existia muita plantação de eucalipto para celulose desde quando eu cresci. Quando a gente chegou na Bahia, e é uma história que a Ingrid depois pode falar melhor, porque ela conhecia a história, ela já vinha trabalhando com grupos na região, com MST, com os Pataxó, etc. Mas a grande coisa foi que quando a gente chegou,
Recentemente, a Ingrid estava escrevendo um texto sobre esse trabalho e ela fez uma boa menção quando a gente chegou, a gente colocou o drone para voar. E aí a gente entendeu que a gente estava diante de algo muito maior, muito, muito, muito maior, tremendamente maior do que o que a gente imaginava. Se as plantações de eucalipto me pareciam algo um pouco assustador antes, a dimensão do que acontece ali é muito maior. A gente percebeu que o problema era muito mais complexo do que ela é muito maior e muito mais complexo, muito mais multifacetado do que o que a gente imaginava. As consequências ambientais, sociais, econômicas, etc. Elas eram de naturezas distintas, todas ligadas por uma mesma indústria. E a gente, obviamente, desde o começo pensou que se a gente precisa de contar essa história, a gente precisa de ouvir quem promove essa indústria, essas empresas de celulose, de papel, etc., que estão ali na região. E o processo inteiro do filme foi 5 anos. Durante esses 5 anos, a gente entrou em contato repetidas vezes com todas essas empresas envolvidas, incluindo as empresas anexas, satélites, para dizer mais especificamente o que eu quero dizer. Tem as empresas como, João, não sei se eu posso falar, né? Acho que tudo bem. Eu não tenho problema nenhum com isso. Assim, a Fibria, a Suzano e a Veracel são empresas que produzem polpa de eucalipto, polpa de celulose. E eles vendem polpa de celulose. Mas, por exemplo, existe uma empresa chamada Futura Gene que desenvolve eucalipto geneticamente modificado para as empresas de celulose. Então, a gente entrou em contato com todas essas empresas, incluindo essas satélites, ou incluindo o Instituto Brasileiro de Árvores, que é basicamente o guarda-chuva que encobre todas as empresas. E diferente de casos que eu já documentei, como, por exemplo, a indústria da pecuária ou a mineração, que eu e a Ingrid trabalhamos juntos, no caso de Mariana, a indústria de celulose ela é muito mais discreta, muito mais bem cuidada da sua imagem social e muito menos conflitiva do que qualquer outra. Então, basicamente, durante 5 anos, eles nunca disseram não, mas eles nunca deram entrevista. Eles sempre tinham uma maneira de sair disso. Muito bem estruturada. Por exemplo, elas compartilham, não sei se todas elas, mas uma parte delas compartilha a mesma assessoria de imprensa. Então, você vai falar com a Fibria, você chega em uma pessoa em um e-mail. Você vai falar com a Veracel, você vai chegar numa mesma pessoa, no mesmo e-mail. Porque eles compartilham essa estratégia. E eles são extremamente cuidadosos com a imagem pública deles. O que quer dizer, o que leva a, por exemplo, não dizer não. Negar uma entrevista é ruim, porque você está dizendo que você não assume participar do debate. Então, eles são extremamente discretos. Então, para responder a sua pergunta, não houve nenhum tipo de conflito, porque basicamente a ideia deles era que nada acontecesse. Teve uma situação estranha quando a gente entrou em contato com a Futura Gene, e a Futura Gene nos respondeu dizendo quem nós éramos. Muito claramente numa estratégia intimidatória. Quer dizer, eu sei quem vocês são, eu sei quem financia vocês, eu sei para quem vocês trabalham. Não é um conflito, não tem problema nenhum, não tem nada de errado, ao princípio, em fazer isso, mas é uma maneira de intimidar. Depois do filme pronto, depois de a gente não ter conseguido falar com eles insistido, a Ingrid deu uma entrevista com relação ao filme, que saiu no Eco, que é de mídia ambiental, e assim que saiu, o Instituto Brasileiro de Árvores entrou em contato com eles pedindo um direito de resposta para o jornal, o que não faz nenhum sentido técnico. Mas, enfim, não houve nenhum conflito, mas houve algum incômodo. O que é basicamente o objetivo mesmo. Que ele tem incomodado mais, na verdade. Ingrid, gostaria de acrescentar algo mais? Poderia agregar que, além das empresas que estão na parte extremo sul da Bahia, também tem inversionistas de fora, né? E Noruega é um deles. Então, a gente queria, no começo também... São investidores. Investidores, olha só, o espanhol, português, investidores. Então, a gente queria, no começo, também apontar isso no trabalho, né? Então, a gente também colaborava com uma organização na Noruega. E fizeram reuniões com o que é o Conselho Ético do Fundo de Petróleo da Noruega, que tem dinheiro nessas empresas para gerar lucro, né?
E a gente teve a possibilidade de fazer uma reunião entre esse conselho ético com Rodrigo Patachó, que aparece no filme, e Ivonete Gonçalves, que também está no filme. Eles viajaram até Noruega para falar com o conselho ético na Noruega, para falar com o parlamento Sami aqui, que é o parlamento indígena, dos povos indígenas da parte norte da Noruega, Rússia, Suécia e Finlândia. E que também tem os mesmos problemas com as mesmas empresas florestais, né, que tem plantações também na Finlândia e Suécia. E a gente também não teve muita resposta desse trabalho, mas parece que agora eu vou viajar para a Finlândia para representar Fabio Eu num festival, e uma das maiores empresas do mundo chama Stora Enso. Stora Enso tem essa empresa Veracel no Brasil, e parece que a gente vai conseguir ter algum diálogo com a empresa e pelo menos apresentar os nossos trabalhos com eles, mas eu acho que a gente bem sabe que a gente não vai receber muita resposta, mas eu acho que pelo menos fazer a denúncia pública e direto é importante. Imagino, realmente. Eu vou passar a bola para o curta da Jasmine. Eu tenho uma pergunta para fazer justamente sobre a junção ficcional e realidade. Quando aconteceu aquela ocasião, aquela data do São 15 Horas em São Paulo, foi um dos trends naquele dia, eu lembro bem. Qual foi a sua reação, Jasmine, de perceber que ali havia um potencial e correr para a rua para captar aquelas cenas na Paulista, com o céu daquela forma, esse olhar de cineasta, de perceber que há um potencial ali, para depois desenvolver a história, ou já havia um embrião da história criado e você esperava esse catalisador acontecer? Como foi mesclar essas duas situações? Interessante essa pergunta. Eu tenho uma resposta para ela, que às vezes eu não tenho, mas eu acho que inicialmente tudo tinha começado com a minha pesquisa com igrejas neopentecostais. Esse era o meu assunto, é um assunto que eu me interesso faz tempo. Sinto que, acho que é bom frisar, gosto de frisar que eu sinto que o audiovisual não tem representado essa comunidade, que não é uma só, que é muito diversa, com a complexidade que ela merece ser representada, então é um assunto que me interessava, né? 30% da nossa população vai virar a maior religião do país, então, enfim, é um assunto sobre o qual me debrucei, e não era nem um longa ainda, mas era uma ideia de explorar isso. Eu tinha 2 personagens em mente, ia muito a cultos, enfim, estava nesse processo, mas uma coisa muito a longo prazo, distante ainda, uma pesquisa. Ao mesmo tempo, eu tinha ganhado dinheiro para fazer um outro curta. Então, o dinheiro estava na mão para fazer um outro curta que eu tinha escrito, eu tinha ganhado lá um incentivo, e estava em pré-produção desse outro curta. E eu acho que eu diria que foi um momento da minha vida em que eu estava muito... Às vezes você está trabalhando, às vezes você está não sei o quê. Eu estava muito aberta e atenta, eu diria. Eu acho que era um momento específico que eu estava pensando num longa, produzindo um curta, e um momento de antena ligada, sabe? Tem vezes que você não está e tem vezes que você está. E eu sinto que... E eu estava andando na rua mesmo nesse momento, eu não corri para a rua, eu estava andando na rua, isso aconteceu, e eu lembro de mandar mensagem e falar, nossa, que sensação estranha e tal, e daí e aí eu cheguei em casa à noite, descobrimos todos que era sobre a coisa da Amazônia, e já me falei, nossa, eu pensei, nossa, que metáfora, né, desses tempos, e no dia seguinte encontrei a minha madrinha, que me falou, acho que você não devia ter filho. Já era o tempo de ter filho, acabou. E eu acho que... na verdade, eu não concordo, assim, exatamente com essa ideia de que não se deve ter filho, eu acredito no futuro e tal, mas
Mas, enfim, esses elementos me fizeram pensar no futuro e rapidamente, eu acho que no dia seguinte ou depois, eu pensei, de alguma maneira doida, as igrejas, essa entrada da Lúcia, que é a protagonista para a igreja, esse evento que é, de novo, quase metafísico, apesar de concreto, uma coisa tão grande, que você se separa com uma coisa tão grande, tão aparentemente incontrolável, e a gravidez me fizeram juntar temas muito separados num curta. Eu acho que foi isso, assim, uma sensação de que aquilo tudo tinha uma conexão com o momento presente do Brasil. E como eu estava sentindo esse momento, e acho que todos à minha volta, muito fortemente, esse momento político do Brasil, e eu já tinha o dinheiro, eu senti que tinha uma urgência de fazer o filme assim, e fiz. Escrevi super rápido, filmei rápido, já tinha dinheiro, então não muito dinheiro, né? Mas tinha. E foi isso. Não sei se eu respondi. Respondi? Posso perguntar uma coisa? Por favor, Fábio, fique à vontade. Mas as cenas na Paulista você filmou no dia 19 ou você filmou depois? Você reproduziu Depois. aquilo? Reproduzi. Na pós, aquilo você resolveu na pós, tá? Correção de cor, na porque verdade. ninguém filmou aquilo. Não. Foi correção de cor. Inclusive, eu fiquei procurando para ver se eu usava imagem de arquivo e tem pouquíssima coisa, assim, não tem. Não tem. Então, foi tudo na pós, só uma correçãozinha de cor, na verdade, foi fácil, assim, e foi isso. Olha só, observar realmente a cena, imaginando que é uma correção de cor, que é um aspecto técnico da pós, dá essa visão justamente de como funciona o cinema nesse sentido. Mas aquele enquadramento na Avenida Paulista me faz imaginar realmente, no dia eu conversei com amigos que estavam lá e eles, quando eu vi o filme meses depois, eu percebi, olha, que o ponto certo de você conseguir captar essa situação. E fiquei ainda mais feliz por perceber que o filme possui essa atmosfera de gênero, mesclando as duas situações, a real e a dentro da ficção. Eu quero ficar ainda nesse assunto de mesclar gêneros, mesmo que o filme de Fábio e Ingrid seja estritamente um documentário, ele possui personagens que têm uma bagagem histórica naquela região. As histórias das vidas são contadas em determinados momentos. O ex-madeireiro que narra um pouco da sua vida, e tem um momento que ele fala que conhece todas aquelas árvores porque ele é um ex-madeireiro, e aí, assim, quer dizer, ele é um ex-funcionário de madeireira, vamos deixar isso bem claro, porque ele deixa isso claro durante o filme. Eu quero perguntar a vocês dois, Ingrid e Fábio, na escrita do roteiro, quando vocês se depararam com essas histórias tão particulares, não somente desse personagem, mas de outras pessoas locais, o filtro, não sei se o termo certo seria esse, de você escolher as pessoas que vocês vão utilizar no filme, a abordagem que vocês vão trazer daquelas vidas, e a escrita do cinema de denúncia nesse sentido. Eu quero perguntar o equilíbrio relacionado à escolha desse desenvolvimento de roteiro dentro dessas histórias, porque vocês captaram diversas histórias, eu imagino, e aí, no fim das contas, criaram uma estrutura narrativa dentro daquele foco. Como foi esse trabalho de escolha das histórias e da captação desses personagens que são reais, as histórias de vida são reais, e a junção, a adequação ao tema do filme? Ingrid, quer falar? Eu queria acrescentar só uma coisinha, já que inclusive o filme tem uma precisão. Eu queria até parabenizar, a gente pulou as introduções aqui, mas primeiro é muito legal estar nesse debate, nessa sessão que tem uma coerência. E o filme tem uma precisão muito grande, assim, né? Uma construção que não é impositiva da narrativa e tal, mas muito preciso, assim, em relação a, enfim, quem entende da terra, quem cuida da terra, quem pode, né, preservar, e personagens também muito, enfim, eu acho esse personagem da madeireira, que é ex-madeireiro, assim, um achado, não sei como, mas um achado muito grande, assim, sabe, alguém que ganha consciência da terra, reganha,
enfim, só quero eu já dizer que é um filme muito preciso, então só acrescentando ao que ele, ao que o João falou. Bom, eu posso começar e depois você ajuda nisso, Fábio, porque na verdade não foi nada fácil selecionar personagens para Mata, para o filme. E porque a gente entrevistou muitas pessoas, pessoas que a gente tinha planejado, pessoas que a gente tinha mais ou menos assim, o tempo todo numa lista, colocando pessoas, e senão a gente não teve nomes, a gente colocava talvez temática, conhecimento, tipo, a gente queria falar com algum biólogo que tem um conhecimento muito profundo sobre a Mata Atlântica, a gente queria falar com pesquisador, a gente teve o nome, falo de Paula Lima, né, do Exalc, que ao final entra no filme também. A gente falou com Paulo Kagiyama, que é um legendário, assim, dentro de pesquisa da biodiversidade, e, enfim, a gente teve uma lista grande e também com pessoas no extremo sul da Bahia, né, a gente teve esse contato com o MCT, Movimento Sem Terra, com os Pataxó, mas a gente também foi para os Tupinambá, que estão no sul da Bahia, a gente foi também com outros movimentos do campo, a gente foi com os pescadores, pessoas que trabalham nas praias na Bahia, né, que tem esse trabalho também de vender qualquer coisa na praia, mas que também são afetados, né, de alguma forma das plantações de eucalipto. A gente foi nos portos, e quando a gente ia construir o filme, a gente começou a fazer o roteiro do filme, foi um trabalho, assim, muito grande que a gente fez, e a gente terminou com um filme que é totalmente diferente do filme Mata, que a gente está apresentando agora. E nesse primeiro filme que a gente fez, entra muitas personagens diferentes que abordam temáticas distintas, assim, a gente fala da água, do agrotóxico, da questão da terra, o que significa quando chega uma fábrica numa reunião, como que é a situação para pescadores, enfim, era um filme assim, cheio de pessoas e temas, e queria falar de tudo. E a gente começou a se reflexionar sobre tudo que a gente tinha captado, e a gente tomou a decisão de rever tudo de novo, com calma. E foi ali onde a gente pensou que tipo de personagens do extremo sul da Bahia pode contar essa história que é complexa, sem entrar em todos os temas e detalhes, né? E foi aí quando a gente já começou a planejar uma outra viagem, que a gente fez várias viagens para a região durante dezembro de 2015, dezembro de 2018, que foi a última viagem, a gente várias visitas durante esse tempo. E a gente já conhecia Etevaldo e Rodrigo, que são os dois personagens principais. A gente conheceu eles em 2015. Foram das primeiras pessoas com quem a gente estava, né? E o Etevaldo até estava num acampamento. Ele nem estava assentado na terra onde a gente vê ele no filme. Ele estava acampando ainda no acampamento Edith Xavier. E foi quando ele mostrou para a gente a primeira vez que ele foi trabalhador da empresa Aracruz, que foi a primeira empresa do celulose, na verdade, com a fábrica no Espírito Santo, né? E foi através disso que a gente começou a discutir, assim, quem poderia ser as pessoas. E tinha várias pessoas que a gente ainda pensava que poderiam ser personagens. Mas foi nessa última viagem que a gente ficou mais tempo com cada pessoa, com mais calma, que a gente teve essa possibilidade de realmente ouvir o Etevaldo, né? Todo o conhecimento que ele tem. E o Rodrigo já tinha viajado para a Noruega, ele tinha voltado, e ele é uma pessoa que tem muito conhecimento também e tem essa capacidade de articular as pessoas, reuniões, tudo isso que dá para ver na reunião, né? Então, eu acho que foi um caminho, né, Fábio, de estar conversando com muitas pessoas, de pensar, de rever material, e fazer documentário não é fácil, não dá para planejar tudo. Acho que a gente teve vários planos que muitas coisas não deram certos também. Acho que teve muito essa coisa que a gente falou. Basicamente, a gente fez 3 filmes. O primeiro filme, ele explicava tudo. Era um filme extremamente didático, o que tem a sua utilidade e a sua função, sobretudo quando se trata de um assunto pouco debatido e pouco conhecido. Por um outro lado, é uma coisa que a gente sempre conversou e é uma coisa que eu penso com frequência, é como que filmes muito
didáticos dentro de temáticas socioambientais, eles tendem a circular só dentro do universo do debate socioambiental. Então, existe um risco de você ficar pregando dentro da Kombi, porque, por mais que ele explique muito, ele só é interessante para quem quer ser explicado. E eu acho que isso levou a gente a voltar em todos os não sei quantos personagens que a gente tinha filmado ao longo de anos, rever todos eles, reentender todos eles, e pensar, bom, quem dessas pessoas consegue explicar, mas sobretudo consegue tocar, sensibilizar as pessoas. E no fim das contas, o que a gente vem percebendo agora que o filme está pronto é que tocar as pessoas acaba tendo mais perna e alcance do que explicar. Porque se fosse explicar e tocar, a gente já teria mudado a nossa indústria de combustível fóssil, a gente já teria mudado a nossa indústria da carne, a gente já teria mudado muitas indústrias, porque a gente já tem essas informações há muito tempo como sociedade. A gente já nos foi explicado, e já nos foi explicado as consequências que já estão acontecendo agora. Então, para além do mata, eu acho que só faz sentido a gente se informar se a gente se importar. E uma maneira de se importar é realmente criar um vínculo humano das pessoas, ou com aquele ambiente, ou com aquele outro ser humano, ou com o seu próprio futuro. Assim. E aí a gente acabou ficando com basicamente 2 pessoas, 2 personagens locais, além dos 2 pesquisadores. E as cenas, inclusive, as cenas em que a gente, como eu posso colocar, o aspecto técnico de captação das imagens que são feitas dentro da floresta palpável, da floresta sadia, da floresta real, com aquelas em que os indígenas mostram a terra morta, a terra com o veneno, com o agrotóxico. É curioso como é meio palpável. Tudo bem, eu vi o filme com fone de ouvido numa TV, eu consegui essa imersão que eu acho que o cinema concede de forma muito maior, mas eu percebi uma certa aspereza nesses momentos em que a gente estava naquele local seco, realmente, em que tem até uma frase que eu escutei há alguns anos que sobre eucalipto, dizia assim, parece floresta, mas é deserto, que é referindo-se às plantações longas de eucalipto. E eu me lembrei muito disso durante aqueles momentos. E aí, quando você corta para os outros locais, você ouve o som, você ouve o som da mata, você vê a textura da terra quando ele mostra. Ele fala que na terra do eucalipto não tem minhocas, não tem uma isca. Ele usa esse termo que eu achei curioso também, quando ele apalpa aquela terra. Aí eu quero, ainda com o mata, perguntar a vocês dois, dentro desse aspecto da pós-produção, da parte técnica do filme, como foi imaginar isso ainda em locação, como isso poderia reverberar também para a pessoa que está assistindo perceber isso, mergulhar nisso. Eu acho que a Ingrid pode começar melhor sobre isso, porque assim, a Ingrid, apesar de como o João Paulo falou no começo, esse ser o primeiro filme da Ingrid, mas a Ingrid é uma grande jornalista e uma grande documentarista de rádio. E é uma pessoa que tem uma grande ligação com o som. Então, desde a primeiríssima viagem que a gente fez, a Ingrid sempre falou e apontou muito sobre a experiência sonora, o que levou a gente a se ligar nisso e levou até o fim da pós. Então, a gente pode dizer bem sobre o que é o espaço da plantação de eucalipto da floresta. Mas é isso, é um silêncio completo, muito assustador, na verdade, quando você começa a perceber que não tem nada de... Não tem bicho, não tem inseto, não tem nada, absolutamente nada. A única coisa que você pode ouvir dentro de uma plantação de eucalipto é as folhas secas que você vai pisando. E na verdade, quando a gente foi lá, né, a gente foi em várias ocasiões, a gente foi com outras pessoas também dentro das plantações, a gente foi com outro camponês, que é Raimundo, que foi acampado também com o MCT, e a gente teve um dia inteiro com ele, e a gente tem umas cenas, né, na verdade, muito fortes com ele dentro da plantação do eucalipto, onde ele fica em silêncio e fala, né, pra gente, fica assim, quietinho,
para ver se a gente percebe um som aqui dentro. E a gente, assim, deixou a câmera ir, assim, não tem nada, assim, é uma, como disse o Rodrigo Patachona, é uma fantasma, é uma floresta morta. E, na verdade, eu acho que a gente queria usar isso dentro do filme para as pessoas também perceberem o que significa uma plantação e o que é uma floresta, né? Porque a gente também acha que as empresas das plantações de árvores, eles têm muito ainda, né, o poder da palavra, da narrativa, eles ainda usam a palavra floresta, eles falam da biodiversidade, coisas, na verdade, que não é verdade, né? Então, através do som e a imagem é mostrar somente o que é e o que não é. E, né? E o som é uma ferramenta super importante, né? Em filme, todo o trabalho. Eu uso até si por escrito. Às vezes eu escrevo, eu gosto de trabalhar com som, porque é uma coisa que às vezes a gente esquece, assim. Mas, Fábio, e aí? Acho que é isso. Acho que teve uma coisa complementar, assim, que foi massa, foi por eu ter uma ligação com música e com som, assim, não necessariamente só canção, mas música como todo, e eu fazer trilha de muitas coisas que eu faço, foi depois pensar junto com a Ingrid, junto com o Felipe Múcio, que é quem fez a edição de som, e a Ingrid tinha feito muitas captações de som direto nos primeiros anos do filme, depois o Ligeiro, que é quem fez o som direto, fez muita coisa em campo com a gente, mas depois a gente tratar essas duas coisas e elaborar essas duas coisas como uma coisa só. Então, assim, eu gravava algumas pistas da trilha, mandava para o Felipe Múcio, que era o editor de som, que ele usava sons ambientes, e ele usava alguns bancos, e ele basicamente tratava esses sons ambientes também como um instrumento. E aí ele mandava de volta e eu gravava outras pistas. Basicamente, a gente compôs a trilha com sons tocados e sons gravados no lugar. E eu acho que o Felipe foi um cara muito talentoso para isso, ele é um cara extremamente talentoso. E a gente pôde criar espaços que, se bem ouvidos, né, se numa sala de cinema ou com boas caixas de som e tal, a ideia é fazer que além daquela história seja uma experiência de som e de imagem para as pessoas. Jasmin, eu queria trazer esse aspecto também para o Céu de Agosto. Muito do que as imagens nos mostra durante o mergulho no seu filme rima bastante com o som. O som do pássaro desde o começo da cena inicial, o som que vai ficando mais caótico com a parte urbana da cidade. Tem um momento que eu acho bem impactante, que é quando você filma a emergência do hospital, as pessoas tossindo e todo aquele ambiente que, de certa forma, é o que me remete um pouco ao cinema de horror, de falar um pouco desse horror real que está no filme. Você pode falar um pouco desse aspecto também técnico, de como você optou por trabalhar o som dentro dessa, vamos colocar, dessa evolução constante que o filme vai trazendo dentro daquele ambiente urbano da cidade? Sim. Como a Ingrid, eu gosto muito de som, sempre gostei, também escrevo sons no roteiro quando eu estou escrevendo. Eu acho que, enfim, para mim o som é isso, a imagem você tem um quadro e no mundo de muita imagem, elas têm significados muito fechados, né? Claro, elas são passíveis de alguns, mas e o som, ele é uma coisa multidimensional. Existe um mundo inteiro fora de quadro que só o som consegue indicar, né? O quadro é um quadrado, o som é infinito. Então, e claro, ele também provoca. Ele tem um impacto emocional irracional na gente que é muito poderoso. Às vezes a imagem pode ser irracional, mas ela mexe muito com a nossa parte racional, e quando o som ele mexe em outra área aqui do nosso cérebro. Então, mas mais praticamente sobre a construção
no filme, para mim tinha uma dicotomia clara entre a cidade e a cidade que vive justamente uma falta de consciência em relação a uma falta de consciência em relação a outros ambientes e a agressividade, enfim, e a Amazônia que queima a milhares de quilômetros de distância, e é isso, e a gente se acostuma, né, com um certo horror da cidade. Eu adoro a cidade também, não é? Mas a gente se acostuma com uma agressividade e um horror e perde um pouco de contato com o silêncio ou com outros sons e tal. Então, eu quis trazer esse som da cidade, que é, sim, agressivo e é, sim, inconsciente, assim, existe uma falta de inconsciência de quão agressivo ele é, e em contraposição com a igreja. A igreja pode ser interpretada de mil maneiras, você vai num culto, tem cultos super barulhentos, tem cultos, entendeu? Não é exatamente a realidade, mas para mim, aquela igreja, aquele senso de comunidade estava um pouco em oposição à cidade, sabe? Então eu quis criar um silêncio, e até falava para o editor de som, que é o Guilherme Martins, que eu queria criar um som, eu queria que fosse gostosinho, acolchoada a igreja, sabe? Ao contrário da cidade. E alguns sons específicos, do tipo ela escrevendo na mesa, a tosse, o passarinho, que são sons que te remetem, que te acordam um pouco. Sons agressivos, mas que te acordam ela um pouco, sabe? Então era a minha intenção, destacar algumas coisas, criar um som agressivo na cidade e um som calmo na igreja. E esses sons destacados para acordar ela um pouco para a realidade, que é uma coisa que vai despertando ela, né? Em cima disso tem a trilha, que eu acho que cumpre uma outra função, que é uma trilha que eu queria ao mesmo tempo esquisita e ao mesmo tempo bonita, que é uma trilha que tem a função de trazer trazer o sentimento da igreja para os outros ambientes. Então, a partir do momento que a personagem vai para a igreja, ela sai de lá carregando uma sonoridade, e essa trilha ela cumpre essa função dessa memória sonora mesmo da banda da igreja e tal. Só que, claro, desconstruída. Então, você ouve a trilha, não é evidente que é o som da igreja, mas estruturalmente, harmonicamente, até melodicamente, é baseado na música da igreja, que é tocada na igreja pela bandinha da igreja. E queria também que em contradição com aquele evento que, na verdade, é horroroso, que é o céu ficar escuro e laranja, que ela tivesse alguma beleza estranha no momento em que acontece o evento, que é o céu ficar laranja e tal. Eu queria... É um pouco intuitivo, não é exatamente racional, porque eu queria que aquele momento fosse esquisito, tenso, mas também bonito, mas depois, racionalizando hoje em dia e não na época, eu acho que tem a ver com uma coisa tão grande aconteceu e veio à consciência dela, e eu acho que o que traz isso é a trilha, essa coisa bonita, que foi uma coisa que colocou ela pela primeira vez em movimento, entendeu? Ao adquirir isso, uma consciência e um movimento. Eu acho que é por isso que, por um lado, um momento trágico tem a sua beleza, que é de nos botar em movimento. É mais ou menos isso que eu pensei com o som. É curioso, infelizmente houve um problema técnico com a internet do Adalberto, ele não está na sala presente, mas eu quero aproveitar para falar um pouco dele, porque quando o Fábio citou o aspecto referente a você pregar de uma Kombi, eu achei uma expressão muito perfeita nesse sentido, que os temas acabam não saindo um pouco para uma mudança, né? Fica aquela coisa pequena e não reverbera. A tragédia que aconteceu com o derramamento de óleo no litoral brasileiro há 3 anos, ela foi a maior tragédia
ambiental, se eu não me engano, em décadas, ou de todos os tempos, porque, assim, muito do litoral do Nordeste foi prejudicado, e o filme dele traz esses momentos, e a gente observa hoje, após tanta coisa que aconteceu de lá para cá, com pandemia, com escândalos na política, com tantos aspectos que também são tão graves quanto, como a gente meio que esqueceu aquilo. Claro, é perigoso dizer que a gente esqueceu quando não é verdade, mas observar esse filme hoje, no final de 2021, e ver que a mídia não toca mais nesse assunto. As pessoas foram contaminadas pelo óleo. Há um personagem no filme que foi contaminado, que ele fala sobre isso, que ele não foi examinado, que ele precisa, ele não vai gastar dinheiro com exame de sangue, quando ele pode comprar comida para o filho durante 15 dias. E é algo que me deixa muito impactado nesse momento, porque eu me lembro quando aconteceu, houve uma cobertura grande, mas aquilo foi se perdendo dentro das coberturas midiáticas. Como jornalista, eu fiquei muito assustado ao observar como a grande mídia parou de tocar nesse assunto, porque, obviamente, há outros assuntos acontecendo, mas é algo que precisa ser lembrado, que há pessoas que precisam ser penalizadas pelo que aconteceu, e o filme do Adalberto, ele nos faz lembrar disso. Então, para vocês que estão vendo esse debate, eu queria fortemente indicar que vocês assistam ao curta, porque justamente vocês vão poder refletir. Fragmentos de Gondwana, ele traz essa análise do filme, da realidade dentro do filme, em um aspecto muito doloroso, porque aconteceu aquela tragédia, da mesma forma que outras tragédias aconteceram no Brasil, sejam na mineração ou no próprio questão de óleo, e ficou por isso mesmo, pouca coisa foi feita. E aí, assim, é o tipo de filme que nos faz pensar justamente nisso. Uma imagem simbólica disso que eu estou falando é quando a gente vê aquele manequim representado na praia com uma máscara pendurada na orelha, que é justamente essa ideia de as coisas irem virando essa bola de neve de acontecimentos trágicos, e no fim das contas a gente acaba encarando a realidade, a gente acaba sendo bombardeado por outras coisas, a gente acaba tendo coisas menores acontecendo que nos levam à atenção. Mas, enfim, foi uma tragédia ambiental gigantesca, e os filmes, tanto de Fábio e Ingrid quanto de Jasmine, nos fazem pensar acerca de tragédias gerais que o Brasil vem vivendo, e é um pouco que o cinema, seja de ficção ou documentário, nos faz refletir sobre isso e tentar um pouco sair dessa Kombi que o Fábio citou, de tentar um pouco ir para um caminho mais amplo. Eu queria ouvir de vocês nesse sentido, essa função do cinema de vocês como essa ponte de consciência para o público que vai assisti-los. Eu queria falar uma coisinha só anterior, que na verdade tem tudo a ver com isso, que que eu vi uma conexão também, que é justo no filme do Adalberto tem, por exemplo, eu sinto que todos os filmes têm um pouco essa relação, que no filme dele, uma hora, o pescador, enfim, ele fala, eu me esqueci o nome do personagem, fala, vocês querem comer ostra podre, é isso? Vocês querem comer ostra contaminada? E que o filme tem um apelo de não mostrar só aquela tragédia, mas de dizer, todos esses eventos chegam em vocês que não sabem, não estão interessados, eles eventualmente vão chegar e você vai comer ostra podre e o seu filho também vai se envenenar, que eu acho que é o último dos recursos, assim, se não há empatia social, pelo menos, assim, né, um mínimo de planejamento a curto prazo para o futuro de quem não vive lá, né, que é óbvio, o impacto enfim, o impacto vai acontecer muito em breve. E o filme, e o Mata também, de maneira, como eu falei da clareza, de maneira muito simples, eu sinto que fala um mundo sem som, um mundo sem água, um mundo com milhares de pequenos sons, sabe? Um mundo com água, um mundo em que, enfim, que o pequeno produtor produz o que consome, produz o suficiente para, enfim, a região em volta dele. É muito simples, e dizendo, e se isso não for feito, vai acabar a água para fora daqui também. E o meu eu sinto que é essa consequência da pessoa que comeu a ostra estragada, sabe?
na cidade. A gente comeu a ostra estragada e chegou na cidade o evento e todo mundo ficou embasbacado e chocado quando isso vem acontecendo, não é de hoje, não é de agora. E então eu sinto que tem esse fio, tem essa consonância dos filmes. E não sei se vai dar tempo, depois que eles falarem. Foi interessante porque eu estava falando com o Fábio antes de começar, que ele estava em Rondônia quando eu estava tendo as queimadas, e veio para São Paulo logo depois e presenciou esse disco aqui. Então, não sei se der tempo depois dele contar, porque eu acho que é muito simbólico, como todo mundo lá estava sabendo o que estava acontecendo em Rondônia, e aqui ninguém estava, e quando aconteceu em São Paulo, daí a mídia internacional divulgou, a mídia brasileira divulgou. É isso. Eu passo a palavra. Eu posso comentar misturando essas coisas que, assim como o que aconteceu com o derramamento de óleo nas praias do Nordeste, o problema é que o Brasil coleciona maiores desastres ambientais. E assim como a gente coleciona escândalos políticos semanalmente, o que aconteceu em Mariana é um negócio assim, sem precedentes na história, mas a gente repetiu em Brumadinho. O que aconteceu, o que está acontecendo agora da gente perder uma floresta tropical na Amazônia, é o que aconteceu durante séculos na Mata Atlântica e que hoje tem uma porcentagem ínfima da floresta de pé. A gente tentando se estapear para salvar alguma coisa do que ainda resta. Um pouco mais sólida, mas que ela começa a mudar, é que os problemas, muitas vezes, eles vão acontecer muito longe dos grandes centros políticos, sociais e econômicos aonde as decisões são tomadas. Essa distância se encurta cada vez mais. Durante muito tempo também a gente falou que essa conta vai chegar, mas essa conta já chegou. A conta só vai piorar, mas essa conta já chegou. Então, quando a gente, num país tropical como o Brasil, enfrenta o que a gente enfrentou, há quantos anos a gente teve um problema no abastecimento de água de São Paulo? Isso já tem muitos anos. Tudo bem que todo ano a gente fala, escapamos de uma crise hídrica. Não, a gente só está batendo na trave de uma coisa que vai dar um problema muito grave. E não adianta, no fim das contas, claro que a gente tem uma boa legislação ambiental, por exemplo, mas a gente tem uma péssima execução ambiental. No fim das contas, não adianta a gente criar os melhores sistemas de monitoramento se a gente não tem interesse como Estado e como sociedade. Então, se existe alguma função do cinema, e me foi perguntado isso outro dia quando eu estava falando de um projeto que eu fiquei 5 anos documentando crimes em águas internacionais, e me perguntaram, e aí, o que as pessoas fazem? Eu acho que, por um lado, se informar é um primeiro ponto, mas se informar não vai valer de nada se a gente não se importar, mesmo. E quando a Jasmine falou da madrinha dela dizendo não tenha filhos, e acho que é uma questão pertinente, o que acontece é, a gente passou tempo demais dizendo para nós mesmos que o desastre ambiental ia acontecer daqui a 3 décadas, 4, 5, 6 décadas. E aí a gente se acostumou com essa narrativa de que seriam os nossos netos ou bisnetos que veriam esse fim do mundo ambiental, esse fim do mundo natural. Mas não, a gente vai ver. E é ruim o que a gente já começou a ver. E, basicamente, a sucessão de eventos extremos que antes aconteciam com intervalo X, hoje eles vão acontecer com intervalo metade de X, um quarto de X, um sexto de X, e esses intervalos vão cada vez diminuindo, a gente vai enfrentar mais problemas ambientais, etc, etc. Eu sou um otimista, assim, incorrigível, e eu acho que as coisas sempre podem ser resolvidas. Eu acho que o que a gente faz contando essas histórias é uma contribuição muito pequena diante do que realmente acontece, mas é uma contribuição. Se eu penso no que é o Mata, ou se eu penso no que é o Rodrigo Pataxó é que merece atenção, de fato.
ele está lá fazendo. O Etevaldo está lá replantando e reflorestando e produzindo comida junto com o MST, que é uma das chaves de solução desse problema agrário no país. Então, assim, a gente tem uma pequena contribuição extremamente humilde de contar essas histórias, mas é alguma coisa que faz com que talvez, isso que o João falou lá no começo, de pregar dentro da Kombi, o que a gente talvez consiga é isso, conversar com esferas diferentes da sociedade e fazer com que esferas que antes não estavam prestando atenção em certas questões passem a prestar atenção. Lembrando que ou a gente faz essa conversão de atenção e ação muito rápida, ou a gente não vai ter outras escolhas mesmo. E eu não quero soar como uma mensagem apocalíptica, assim, mas a gente aprendeu tanto, todo mundo, a confiar na ciência durante a pandemia. Se a gente tivesse confiado na ciência da urgência climática 20 anos atrás, a gente não estaria onde a gente está, porque o que está acontecendo agora já está descrito há pelo menos 3 décadas. A gente confiou muito em tudo que a ciência fez para deter o Covid. A gente poderia ter confiado no que a ciência propôs para deter a urgência climática. A gente está agora tendo mais uma COP em Glasgow, já tive em outras, já tive na daqui, já tive na de Paris. A gente gasta discurso e recursos cada vez mais escassos para não fazer nada. A gente está tendo mais uma chance, mas essas chances são cada vez menores e as chances de sucesso são cada vez menores. Ingrid, gostaria de contribuir? Eu acho que é tão massivo, nem sei por onde começar, porque são muitas coisas. E eu acho que, assim, falando do filme, falando do cine, falando da documentação que podemos fazer como cineastas, como jornalistas, eu acho super importante. E às vezes nós mesmos temos que convencer a nós mesmos que a gente tem que passar, que faz sentido. Porque às vezes não faz muito sentido. A gente acha que não, que ninguém vai ler, ninguém vai ver, não vai mudar nada. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que ter paciência, porque as mudanças são lentas, embora que a gente quer que aconteça rápido, que aconteça agora. E eu fiz uma entrevista uns 10 dias atrás com uma pensadora norueguesa que é muito legal, que fez uma publicação agora de um livro depois da pandemia, e ela estava lembrando isso, assim, me estava falando, Ingrid, tem que lembrar a luta feminista dos anos 70, quais eram suas pautas, né? Quantos anos demorou para chegar isso aqui a formar parte do sistema político, para lograr tudo isso, né? Então, às vezes demora uma geração fazer uma mudança. Talvez a gente não vai ver assim, essas mudanças políticas, mas a gente tem que estar trabalhando o tempo todo para que aconteça. E eu admiro infinitamente a pessoas como Greta Thunberg, que é uma super jovem, que ainda está falando para os políticos. Ela está em Glasgow agora, na COP, falando a mesma coisa. Então, ela, não sei, essa paciência que ela tem, que é uma impaciência também dela, mas ela continua falando. E eu acho que a gente tem que continuar trabalhando como a gente está trabalhando, fazendo tudo, para que as empresas, nesse caso, por exemplo, dos celuloses, a gente tem que ouvir eles defender o sistema que eles estão fazendo, né? Eu quero ouvir agora do sistema capitalista, eu quero ouvir das empresas que eles me dão argumentos sólidos porque plantações de uma espécie só, nessas extensões de terra, me dão um argumento porque é bom. Como que vai ajudar a nossa terra, as pessoas que moram ali, né? A gente precisa pressionar eles para contar para a gente, convencer a gente que isso aí é um caminho bom. E eu sou da Noruega, né? Eu nasci na Noruega, me criei aqui na Noruega, e todos vocês sabem que é um país
que é igual à Arábia Saudita, né? Um país do petróleo. E agora na COP eles receberam um prêmio do pior país, dinossauro, que tem uma política do meio ambiente super ruim. Noruega? Noruega, sim, claro. Não tinha visto o prêmio desse ano. Olha, que bom que mandaram para Noruega. Recebeu o prêmio do dia, está aí o primeiro-ministro, que vem do Partido dos Trabalhadores, que ganharam as eleições esse outono, que todo mundo tem muita esperança com esse governo. Mas o que eles querem fazer? Eles querem continuar com o petróleo. Não só continuar, eles querem procurar mais petróleo, né? Então a gente tem que pressionar eles para eles realmente defender. Clássico governo de esquerda desenvolvimentista, né? A gente já viu, enfim, desculpa te interromper. Não, mas é isso, né? Então a gente tem que documentar e visibilizar o tempo todo. E eu acho que é isso. Nem sempre a gente não tem que argumentar muito, porque a gente tem os argumentos. O que a gente pode fazer é só mostrar o tempo todo, só aqui, vamos continuar. A gente não precisa falar muita coisa. Eu acho que o território do extremo sul da Bahia fala por si só, ou fala Rodrigo Pataxó, ou o Etevaldo, né? As palavras simples, conhecimento de gerações, é isso, não é outra coisa, né? Mas requer muita paciência, mas eu acho a minha conclusão e por isso também sou jornalista, eu adoro, eu não quero fazer outra coisa, mas é isso, a gente tem que estar ali o tempo todo, porque as coisas vão mudar, com certeza, em algum momento. Posso fazer um comentário só breve sobre uma coisa? Para enterrar, porque o João falou sobre isso de rezar dentro da Kombi e como a gente esqueceu da tragédia nas praias do Nordeste, assim como a gente esqueceu de Mariana, assim como a gente esqueceu de Brumadinho, assim como a gente esqueceu, etc. E eu acho que a gente vive hoje uma situação particularmente preocupante, que é de uma sociedade muito distraída. E isso tem uma série de razões para isso acontecer, mas basicamente a gente é uma sociedade distraída pelo excesso de coisas que nos chega e por um vício incorrigível e de prazeres muito rápidos, basicamente. Assim, a gente vive num vício de dopamina enorme na nossa sociedade e a gente vive uma sociedade extremamente distraída pelo vício em dopamina, pelos celulares, pelos smartphones. Então, se a gente olha, por exemplo, para o que aconteceu no filme da Jasmine, 2019 foi o ano que, sei lá, Leonardo DiCaprio, todas as mídias internacionais e todo mundo se comoveu com a Amazônia. Em 2020, a gente teve metade da cobertura do que aconteceu na Amazônia e foi pior do que 2019. Em 2021, a gente basicamente não ouviu falar da Amazônia queimando. Zero assunto. 2020, pelo menos, assim, tinha pandemia disputando, né, espaços narrativos. E o que eu vejo com grande preocupação é a gente se acostumar com certos desastres, a gente naturalizar certas atrocidades e a gente simplesmente não se importar. A gente vê hoje, pensa na cabeça de qualquer um de vocês aqui no debate ou quem está assistindo, pensa numa foto aérea da Amazônia pegando fogo. Ela já não te choca mais. E quando eu filmava a Amazônia pegando fogo há 3, 4, 5 anos atrás, era uma coisa, socorro, o mundo está acabando. A Amazônia está queimando mais agora. A gente tinha que estar mais chocado com o que está acontecendo. Só que a gente está se tornando uma sociedade anestesiada. E isso eu vejo com uma enorme preocupação. A gente não pode ter o conflito da Síria acontecendo há 10 anos e achar isso normal. A gente não pode ver notícia da Síria e achar normal em 2021. Mas a gente acha normal. E a gente faz isso com tudo que é desastre que está acontecendo. A gente se acostuma rapidinho com eles e, rapidinho a gente entra no motor e a gente vai rolar o próximo feed. Enfim, não é um complemento de informação muito positivo que eu dei, mas a gente tem que se ligar mais nisso. A gente realmente tem que se ligar. Por isso que eu falo, a gente tem que se importar
Não adianta a gente ficar vendo que a Amazônia está pegando fogo, que o óleo está na praia do Nordeste e que as barragens de minério estão se rompendo em Minas Gerais, se a gente não se importar mesmo, quem que são essas pessoas, quem que está morrendo, qual que é o bioma que está sucumbindo, quem são as espécies que estão acabando. Se a gente não se importar, cara, não adianta nada a gente contar a história. Não adianta nada mesmo. A gente tem que começar a se importar uns com os outros, assim, antes que ninguém se importe com a gente. Desculpa a mensagem meio, né? Mas eu acho que é isso aí mesmo. Não, eu acho que é importante a gente trazer esse choque de realidade, e a fugacidade dos tempos atuais me assusta bastante também, como a gente consegue perder o foco muito rapidamente nas coisas, porque um telefone celular está vibrando, está piscando com alguma mensagem de alguma rede social. É algo que me assusta um pouco também. Eu vou... Mas, agora eu queria só perguntar antes, da Jasmine, se ela tem um pouco que vai se tornar o seu curta Céu de Agosto, Jasmine. Ele ia se tornar, sinceramente, agora eu ando pensando, assim, eu acho que depois de todo o turbilhão de Cannes, eu preciso de um tempo para entender o que realmente... O momento se transformou um pouco no Brasil, acho que as coisas se moveram um pouco no Brasil, né? Saídos de uma pandemia, e eu sinto que o que eu sinto também é diferente do como eu sentia agora há pouco, então eu estou configurando também o que eu sinto que faz sentido colocar na mesa. Mas ainda me interesso, por exemplo, pelo universo da igreja, que inclusive eu fiz uma pesquisa muito grande e tal, e a história daquelas duas mulheres do filme é uma coisa que ainda me interessa, assim, a relação dessas duas mulheres, uma que está entrando, outra que possivelmente está saindo da igreja. Então existe uma possibilidade sobre isso. Sobre o Céu Escuro, eu não sei se ele entra mais, sabe? Eu não sei se... Eu acho que eu queria ver a coisa de outro jeito, assim. E aí, eu acho que eu não respondi uma pergunta anterior, que eu acabei meio respondendo médio, que é de qual é a estratégia, né? Quando você faz um filme, de comunicar e tal. E eu acho que cada filme tem um jeito e um... Por exemplo, é isso. Para mim, o momento que o Rodrigo Patachó fala: a gente está tentando aqui, mas se quiser vir cometer genocídio, não sei o que, não, a gente está aqui, a gente vai ficar. Esse é um momento que eu fiquei com lágrima nos olhos, assim, sabe? Que é isso, você volta a sentir, entendeu? O assunto. Então, você volta a sentir. Vários detalhes do filme, mas você volta a sentir, né, a importância dele, mais do que saber. Porque, como o Fábio disse, muita informação. E às vezes eu fico até pensando, não sei se a gente tem capacidade de se importar com a Síria e com a Nigéria e com a Amazônia da mesma maneira, né? Então tem uma coisa também de escolher, não que se importar, mas escolher assim os nossos temas. Não sei, eu não sei a solução, mas voltando, mas eu acho que a ficção às vezes opera um pouco de um jeito um pouco diferente, que é talvez de um jeito menos direto, que é construir uma alteridade e enfim, uma metáfora de longo prazo, assim, uma junção de sentimentos mais ao longo prazo, de alteridade e de consciência, mas de um jeito que ela, como a Ingrid disse, as coisas às vezes demoram para acontecer, né? E a ideia é uma construção de um olhar humano para o sofrimento ou até que essas coisas geram, né? E a mesma coisa eu tentei com a igreja, assim, eu achava que faltava olhar com um olhar muito mais humano, empático e de diálogo com aquela comunidade que eu não vejo, eu vejo um olhar elitista sobre ela. Então, tanto na igreja quanto na questão ambiental, eu sinto que é uma construção pouco racional, assim, do que isso gera no outro espectador, assim, muito a longo prazo, muito sutil, de possível, com a soma de outras obras, construir uma alteridade maior, sabe, uma capacidade de alteridade. Não sei se respondeu, é difícil de...
Então, respondeu sim. Mas é isso. Vamos passar para as considerações finais. Eu quero aproveitar essa mesma deixa para perguntar a Fábio e Ingrid. O filme ele segue na estrada de festivais e também possível comercial, mas eu também, além desse próximo passo, eu quero perguntar de futuros projetos que vocês tenham. Eu? Não, eu agora estou trabalhando como jornalista na Noruega, no jornal aqui, trabalho com feature, que são histórias longas, e então estou trabalhando sobre temáticas dentro da Noruega, que para mim é super interessante depois de uma década na América Latina. Achei que ia ser muito chato ficar aqui na Noruega, que não era muito interessante, mas e tem muito trabalho para fazer. Então, eu faço matérias desde conflitos com os povos indígenas daqui, com projetos minérios. Agora estou fazendo um trabalho de pesquisa sobre os veteranos de guerra aqui na Noruega, que volta, né, da Afeganistão, da Líbia, Líbano, os países balcânicos, e que são meio deixados aqui na Noruega sem um apoio para eles depois, e eles têm problemas diversos, assim, e pessoas que precisam uma ajuda super básica, assim, para sobreviver, por traumas da guerra, né, que é uma parte que a gente não fala muito, né, das consequências da participação nas guerras através de como se diz? A ONU ou OTAN, né? E é isso, e estou pensando, falei para a Fábio, mandei para ele outro dia o nome do novo documentário, ainda a gente não fala muito em detalhe sobre isso. É isso, eu gostaria de fazer outro filme, mas por enquanto estou com tempo completo, assim, no jornal. Sim. Bom, nesse momento, de agora até ano que vem, eu estou trabalhando em projetos de mais longo prazo. Eu estou trabalhando com uma série da BBC, que se chama Planeta Terra. A gente está fazendo a 3ª temporada, penso que só vai ao ar em 23. Trabalhando num longa sobre a resistência indígena, focado em lideranças femininas, que também acontece ao longo de um ano, com o Richard Ledkani, que é um documentarista desse escopo de temas ambientais, socioambientais. E eu estou trabalhando em um outro documentário de conservação com um britânico, que é o Joe Stevens, que a gente também vai passar pelo menos o próximo ano trabalhando nesse projeto também. Então, basicamente, são filmes de conservação, a resistência indígena, que é onde eu acredito que a gente vai encontrar muitas das respostas para as soluções que a gente precisa. E a série Planeta Terra, que agora toma uma postura muito mais realista diante do que a gente precisa fazer. Não sei quem pôde acompanhar o discurso do David Attenborough na COP26, pôde ver a mudança de tom até na fala dele. E é basicamente isso. Talvez aconteça um outro projeto com mudanças climáticas numa esfera mais sensível e pessoal no Brasil. Mas basicamente são esses os temas. Eu continuo trabalhando com essas histórias de natureza e seres humanos que são histórias às vezes complicadas, assim, mas a gente tem que contar elas. Acrescentando, no fim, esses temas também são o meu outro longa, que é um longa que é da baleia, né? Que é uma mulher que está em busca de uma baleia que é a menor baleia do mundo, que é inspirado na vaquita balena, que é uma baleia do México, que tem 300 só no mundo até hoje. E você deve ter assistido Sea of Shadows? Você assistiu Sea of Shadows? Tem que ver Sea of Shadows. Qual é um documentário sobre a tentativa de conservação da vaquita. Ah, é? Nossa, que é do Richard Ledkani, com quem eu estou fazendo o filme dos indígenas. Então, é um excelente documentário, Sea of Shadows, sobre Sea of Shadows. Ai, que eu acho que bom. tá na Netflix, alguma coisa assim.
Que bom, que bom. Nossa, que ótimo. Então é isso, é inspirado na vaquita, assim, eu trouxe para o Brasil, então é ficcional, mas é inspirado nessa pequena baleia que está quase acabando, que é muito mal adaptada, ela tem uma dificuldade de sobreviver, mas, então, também, essa relação entre humanos e natureza, essa comunhão em embate ao mesmo tempo, né, de dominação e de colaboração, é um tema que me interessa muito. Muito legal. Eu adoro as baleias e o som das baleias e como afeta o som dos seres humanos no mar, as baleias. É bem interessante. São temas bem ricos. Eu queria desejar sorte a vocês nos próximos projetos e parabenizá-los pelos trabalhos que a gente apresentou aqui nesse debate e também agradecer pela presença de vocês aqui. Concedeu 80 minutos do tempo de vocês para um bate-papo. O panorama ele continua. Quero convidar as presentes que estão vendo esse vídeo agora a conferir as próximas sessões das competitivas nacional, internacional, de curtas e longas metragens, também as mostras paralelas. Jasmin, Ingrid e Fábio, mais uma vez, muito obrigado. Que o panorama continue aí trazendo novos trabalhos futuros que vocês venham a desenvolver também. Um enorme prazer, gente. Muito obrigado. Obrigada pelo convite, para o Panorama pelo convite. Eu adorei a conversa também. Obrigada a vocês por... Muito legal. Vejam filmes. Vejam filmes. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Bom dia. Tchau. Tchau.